Enquanto semicerrava os olhos através dos meus óculos de leitura, tentando entender como replantar as plantas da varanda, meu celular começou a vibrar sobre a mesa. A tela se iluminou com um nome familiar. João. Ao lado, havia uma foto dele com o bebê Samuel nos braços, ambos com um sorriso tão largo que parecia que o sol havia se derramado na minha sala. Meu coração amoleceu na hora. Deixei a pequena pá de lado, limpei as mãos no avental e atendi a chamada rapidamente. Mãe! A voz de João veio baixa e apressada, com um tom de cansaço que carregava um toque de súplica infantil. Você está ocupada esses dias? Eu ri baixinho. Estou aposentada, querido. No que eu poderia estar ocupada? Você, por outro lado, parece exausto. Problemas no trabalho? Não é o trabalho. Ele fez uma pausa e, ao fundo, eu podia ouvir os gemidos fracos e fragmentados de um bebê. É a Mariana. Ela está esgotada, não para com o bebê dia e noite. Mal dorme. Perdeu muito peso. Antes que ele pudesse terminar, o choro de Samuel atravessou a linha, agudo, estridente, direto no meu ouvido. João deixou escapar um suspiro longo, carregado de cansaço e impotência. Está ouvindo isso? Quando esse pequenino começa, ninguém tem chance. Mãe, estamos no limite, precisamos de ajuda. Naquele momento, meu coração se apertou, arrastado pelo som do choro do meu neto. Ele mal tem 3 meses, ainda naquela fase tenra e carinhosa que derrete as entranhas com uma simples foto. Aquela carinha redonda da foto já tinha me feito sorrir mais de uma vez. Mariana teve uma cesariana, e após o parto, eu quis ajudar, mas a mãe dela estava ficando lá, e eu não quis me intrometer. Agora que a mãe dela tinha ido embora, era evidente que os dois estavam em uma situação que os superava. Estarei aí, disse sem pensar 2 vezes. Não se preocupe, vou arrumar a mala esta noite e comprar uma passagem de ônibus amanhã de manhã. Faz anos que meu marido faleceu. A casa tem estado silenciosa demais, para ser honesta. Então, a chance de ver João e o bebê, de ser útil, de voltar a ser necessária... Bem, isso me tocou profundamente. Depois de desligar, fiquei sentada por um momento, com o coração cheio, fazendo anotações. Precisaria levar alguns presentinhos, talvez uns pijamas de algodão leve para o bebê, algo macio e confortável para o verão. E aquelas fraldas de pano orgânicas que uma amiga me deu há um tempo, muito mais suaves para a pele do que as descartáveis das lojas. Para Mariana, lembrei que ela uma vez mencionou que gostava de gomas de colágeno. Disse que eram boas para a pele. Levaria algumas caixas, perfeitas para a recuperação pós-parto. Enquanto me movia pela casa, arrumando as coisas, aquela pequena pontada de solidão que eu vinha carregando pareceu se dissolver na emoção da expectativa. Até tirei um velho guia de criação de filhos que tinha guardado, pensando que poderia revisar como preparar papinhas ou aliviar cólicas com uma massagem suave. Afinal, acredite em mim, agora que ele tem um filho, como eu poderia ficar de braços cruzados? Ajudar não é uma obrigação, é uma honra. Mesmo que isso significasse colocar este velho corpo à prova, valeria cada grama de esforço. Já podia imaginar, 3 gerações sob o mesmo teto, o som de risadas ecoando pelos corredores, um bebê adormecido aconchegado contra meu peito. Só de pensar, eu sorria. Na manhã seguinte, estava na frente da casa de João, arrastando uma mala cheia e com uma sacola de presentes nos braços. Dentro, havia caixas de gomas de colágeno para Mariana e pijamas macios e leves para o bebê Samuel. Estava animadíssima. A porta se abriu de repente e o rosto familiar e radiante de João apareceu. Mãe, você chegou. Entra. Deixa eu pegar sua mala. Ele pegou a mala sem perder o ritmo e a deixou de lado com naturalidade. Eu me inclinei por cima do ombro dele, olhando a sala. Estava relativamente arrumada, mas o ar cheirava inconfundivelmente a leite em pó e fraldas, misturado com algo úmido e azedo, como os restos rançosos do cansaço e da ansiedade que haviam se instalado nas paredes há tempos. Mariana saiu do quarto com o bebê nos braços. Usava um roupão solto e o cabelo preso em um coque desleixado. Estava pálida, com olheiras. Ela me olhou com uma expressão vazia, acenou levemente e murmurou. Clara, você chegou? Sua voz era neutra, nem quente nem fria, como quem cumprimenta um vizinho distante que aparece sem avisar, sem sorriso, sem boas-vindas, simplesmente nada. O calor no meu peito crepitou como um fósforo molhado.
Ainda assim, forcei-me a ignorar. Talvez ela estivesse apenas cansada, talvez não fosse nada pessoal. Tirei rapidamente a sacola de presentes e a entreguei. Mariana, sei que você tem estado exausta ultimamente, então trouxe umas gomas de colágeno. Dizem que ajudam na recuperação da pele. Pensei que poderiam te dar um empurrãozinho. Ela pegou a sacola sem olhar dentro. Obrigada, disse em um tom monótono. Depois virou-se e desapareceu no quarto, fechando a porta com cuidado. Fiquei ali, de pé, com a mão ainda no ar. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio desconfortável, pesado. João coçou a cabeça, parecendo envergonhado. Esfregou as palmas das mãos e tentou desfazer o momento. Bem, é o seguinte, começou hesitante. Estamos meio apertados no momento. Aquele quartinho de hóspedes ainda está cheio de coisas da gravidez da Mariana. Alguns itens do bebê que ainda não usamos. O berço velho, uma bagunça que ainda não arrumamos. Ele olhou para o canto da sala. Então, por enquanto, você se importaria de ficar no sofá? Só por uns dias. Vou limpar o quarto no fim de semana e arrumar tudo para você. Ele apontou para o sofá de tecido cinza. Parecia razoavelmente limpo, mas ainda era só um sofá. Segui seu gesto e meu coração deu um salto. O sofá na sala. Eu não tinha vindo de férias, sabia disso. Viajei até aqui para ajudá-los com o bebê. Mas nem mesmo um quarto com porta, só a sala, sem privacidade, sem tranquilidade, apenas um espaço compartilhado que também seria meu quarto. De qualquer ângulo que se olhasse, parecia estranho. Um pensamento se infiltrou sem convite. Sou apenas uma empregada doméstica que não precisaram pagar. Mas então vi o olhar de João, uma mistura de desculpas e desespero. Ele ficou ali, parado, como uma criança que sabe que fez algo errado, mas não sabe como consertar. Engoli o nó na garganta, reprimi a dor no peito e esbocei um pequeno sorriso. Dei um tapinha leve no braço dele. Tudo bem, de verdade. O sofá é grande. Sou só uma pessoa, não preciso de muito. Vá fazer o que precisa. Não se preocupe comigo. O alívio inundou seu rosto, como se tivesse acabado de tirar uma mochila de 25 quilos das costas. Obrigado, de verdade. Deixa eu pegar um copo d'água para você. Ele desapareceu na cozinha. Eu me sentei no sofá, roçando a textura áspera do tecido com os dedos. Aquela decepção silenciosa percorreu meu corpo como uma pedra jogada em água parada, criando ondas que não paravam. Talvez ele realmente limpasse o quarto no fim de semana. Talvez eu estivesse dando muita importância a tudo. Ainda assim, como me sentia, não pude evitar me perguntar se eles me viam menos como mãe e mais como uma babá de luxo. Soltei uma risada silenciosa e amarga. Naquela primeira noite, tive uma ideia real do que significava me virar com o que tinha. O sofá ficava de frente para a porta de correr de vidro que dava para a varanda. Tinha uma tela, sim, mas com o calor do verão, os mosquitos pareciam ninjas voadores. Aquele zumbido agudo rodeava meus ouvidos como um concerto monótono em um quarto fechado. Meus braços e pernas estavam cheios de picadas, coçando, vermelhos e doloridos. Pior ainda, não havia ar-condicionado independente na sala. Junho em São Paulo pode parecer uma sauna fechada. A janela tinha uma cortina de malha, mas eu não ousava abri-la muito. Aqueles chupadores de sangue podiam farejar o calor corporal mais rápido que um míssil teleguiado. Fiquei ali, suando, com a pele úmida e grudada no assento. E o próprio sofá era uma traição em forma de estofado. Não era uma cama, por mais largo que fosse. Cada vez que me mexia, precisava tomar cuidado para não cair da borda. As molas rangiam a cada movimento, barulhentas e estridentes, como alguém batendo panelas em uma cozinha silenciosa. Dormir era impossível. Além disso, eu tinha passado metade do dia em uma longa viagem de ônibus, já exausta. E agora, ali estava eu, meio acordada a noite toda, esperando o próximo choro de Samuel através da parede do quarto. Não acho que consegui dormir nem um minuto. Antes de o sol nascer, ouvi aquele som tão familiar, gritos agudos e urgentes que cortavam o silêncio e tocavam meu peito. Levantei-me imediatamente e fui na ponta dos pés até o quarto principal. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Mariana segurava Samuel, balançando-o suavemente. Sua testa repousava contra a dele, com o senho franzido de cansaço.
João ainda estava deitado na cama, completamente imóvel, profundamente adormecido. Mariana levantou-te o olhar e me viu. Sua expressão congelou por um segundo antes de falar, com um tom de irritação. Clara, por que você levantou tão cedo? Te acordamos? Não, de jeito nenhum. Já estava acordada, disse em voz baixa, tentando manter um tom leve e descontraído. Ouvi o bebê chorando e pensei em ver como ele estava. Ela não retribuiu o sorriso. Apenas disse, secamente. Ele está com fome. Eu estava prestes a alimentá-lo. Então se virou, um sinal silencioso de que não precisava de mim, nem me queria por perto. Recuei em silêncio e voltei para a sala. Meus passos de repente ficaram cautelosos, como se eu temesse pisar em algo frágil. Nos 2 dias seguintes, me tornei a babá não oficial em tempo integral da casa. Mariana amamentava o bebê, mas todo o resto, fazer arrotar, trocar fraldas, balançá-lo para dormir, limpar a bagunça, caía sobre mim. Samuel tinha a energia que só bebês parecem ter. Não dormia muito e exigia que eu o carregasse assim que acordava. Caminhei pela sala de um lado para o outro com ele nos braços até minha coluna doer e meus braços parecerem de concreto. Quanto a Mariana, ela passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Dizia que estava se recuperando, mas na maioria das vezes eu a via olhando o celular, rindo de vídeos ou digitando mensagens com os polegares acelerados. Nas raras ocasiões em que aparecia, era para dar instruções. Clara, as mamadeiras precisam ser esterilizadas. Clara, não coloque as roupas do bebê na máquina, tem que ser lavadas à mão. Clara, o chão está cheio de poeira, pode esfregar um pouco? Cada palavra era como uma lista de tarefas entregue a uma empregada doméstica, clínica, fria, sem nem mesmo contato visual. João mantinha seu sorriso descontraído de sempre, mas saía cedo para o trabalho e só voltava na noite. Fazia cócegas superficiais em Samuel, segurava-o por alguns minutos, depois o devolvia e se jogava no sofá para relaxar diante da TV. Ou desaparecia no escritório de casa com um vago. Preciso colocar o trabalho em dia. Nunca esperei que ele fosse muito prático, mas vê-lo esquivar-se das responsabilidades com tanta facilidade deixou um gosto amargo na minha boca. A hora do almoço era, por si só, uma pequena humilhação. Mariana cozinhava. Seus pratos eram intensos, muito temperados. Alho, pimenta do reino, molho picante de jalapeño. Ela e João os chamavam de saborosos. Para mim, com meu estômago sensível e anos de apego por comida leve e suave, era demais. Na maioria das vezes, eu só beliscava uma salada ou um macarrão, enquanto o resto da mesa comia com alegria. Finalmente, tentei falar. Mariana, meu estômago é um pouco sensível. Na próxima vez que cozinhar, talvez você possa fazer algo mais leve, quem sabe uma sopa simples ou sem pimenta. Ela nem levantou os olhos do celular. Clara, você vai ter que se virar. Estou exausta cuidando do bebê. Não tenho energia para cozinhar pratos separados. Se não funcionar para você, pode comer fora. Sua voz era calma, quase educada, mas a mensagem era clara. Você tem sorte de estarmos te alimentando. O suor escorria pelas minhas têmporas com o calor sufocante, e vê-la me dispensar com tanta indiferença fez algo inchar dentro de mim. Ressentimento, tristeza, não sei o quê. Como uma massa que cresce demais, inchou até apertar meu peito. O que eu estava fazendo aqui? Tinha vindo até aqui para ajudar, para fazer parte da alegria da família deles, para contribuir, mas agora sentia como se estivesse pagando uma dívida antiga com meu corpo, como se fosse uma penitência por pecados que não lembrava ter cometido. De dia, cuidava do bebê. De noite, era isca para mosquitos em um sofá cheio de calombos. A hora da comida parecia uma aposta arriscada. Talvez tivesse algo que eu pudesse comer, talvez não. Foram só 3 dias, mas eu me sentia como um cachorro velho, exausto e sem fôlego. E ainda assim, o mais difícil não eram as dores nas pernas ou as noites sem dormir. Eu me sentia invisível, como se fosse apenas um marcador, um preenchimento, uma ferramenta para usar, mas nunca realmente vista. Na terceira tarde, o calor ficou insuportável. O ar estava tão parado que nem uma brisa suave mexia nas árvores lá fora. A luz do sol entrava pelas janelas como fogo líquido, transformando a casa inteira em um forno invisível.
A umidade grudava na pele, espessa e sufocante, dificultando a respiração. Samuel deve ter sentido também. Ele chorava sem parar, com o rostinho vermelho como um tomate. O suor brilhava na testa e na ponta do nariz dele. Eu o fiz caminhar em círculos pela sala, abanando-o com um ventilador de mão, mas não adiantava. Ele se contorcia nos meus braços, seus choros suaves, mas persistentes, aqueles gemidos que partiam meu coração. O rosto dele estava tão vermelho que me assustou. Na parede havia um velho ar-condicionado, empoeirado, mas intacto. Parecia que não era usado há tempos, mas ainda parecia funcional. Hesitei por um momento, depois peguei o controle remoto, dizendo a mim mesma que só o ligaria por um tempinho, só o suficiente para refrescar a casa para o bebê. Eu estava encharcada de suor, com a blusa grudada nas costas como papel molhado. Cliquei no botão. A máquina ganhou vida com um zumbido. Uma corrente suave de ar fresco emanava dela, leve e refrescante. Em questão de minutos, Samuel se acalmou. O alívio foi imediato. Suas pálpebras se fecharam, seus dedinhos foram para a boca e logo ele dormia tranquilamente nos meus braços. Exalei aliviada e estava prestes a me sentar para finalmente descansar quando a porta do quarto se abriu de repente. Mariana saiu com passos rápidos, o senho franzido. Ela deve ter ouvido o ar-condicionado. Sem dizer uma palavra, atravessou a sala pisando firme e apertou o botão de desligar. O ventilador parou na hora. O ar frio desapareceu, substituído em um instante por um calor denso e opressivo. Senti como se alguém tivesse arrancado meu último suspiro. Fiquei ali, segurando Samuel, atordoada, quase pensando que tinha imaginado tudo. Então ela falou, brusca, alta e sem rodeios. Clara, você sabe quanta eletricidade essa coisa gasta em apenas 1 hora? Já estamos afogados em contas. Leite em pó, fraldas, a hipoteca. Não temos por que jogar dinheiro fora com o ar-condicionado ligado o dia todo. Use o ventilador, é mais que suficiente para um bebê. O tom dela não era uma sugestão, era uma reprimenda, frio, desdenhoso, como se estivesse repreendendo uma empregada doméstica que passou dos limites. Ela nem me olhou, apenas ficou encarando o aparelho como se eu tivesse cometido um crime financeiro. Por um instante, o sangue me subiu à cabeça. Meus ouvidos zumbiam. Nem ouvia o resto da casa, como se tivessem enfiado algodão no meu crânio. Não era sobre a eletricidade, nem mesmo sobre a reprimenda. Era o fato de que eu estava segurando um bebê vermelho, suando, desconfortável, e tudo o que eu queria era aliviar o sofrimento dele. Esse pequeno ato de carinho, de instinto, me rendeu uma humilhação pública. Olhei para ela, abri a boca para falar, mas nenhum som saiu. Tinha um nó na garganta. Humilhação, raiva e algo mais frio. Decepção, dor, subiram como uma granada e me atingiram. Fiquei ali, encharcada, como se tivessem jogado um balde de água gelada no meu coração. Não foi o ar-condicionado que desligou. Foi a parte de mim que tinha viajado até ali por amor, por devoção, pela esperança desesperada de que ainda importava. E ela jogou isso no chão e pisoteou como se não significasse nada. Mariana não esperou resposta. Virou-se, voltou para o quarto e fechou a porta com um estalo seco. E ali estava eu, ainda no meio da sala, segurando Samuel, que tinha acabado de se acalmar e agora começava a se queixar novamente enquanto o calor nos envolvia como um cobertor úmido. O ar parecia sólido, silencioso. Eu mal conseguia respirar. Meus olhos ardiam, mas me recusei a chorar. Lágrimas não me ajudariam. Nunca ajudaram. Só me fariam parecer pequena, fraca, patética. Em vez disso, levei Samuel até a porta de correr. Ali, pelo menos, uma leve brisa às vezes entrava pelas frestas. Peguei o ventilador de novo e comecei a movê-lo de um lado para o outro, com movimentos lentos e mecânicos. Samuel se mexeu levemente nos meus braços, franzindo o senho, o rosto ainda vermelho e úmido. Um reflexo de como eu me sentia por dentro. Baixei o olhar quando ele finalmente adormeceu. Sua respiração era suave e uniforme, e sua pequena mão se fechou em um punho contra a bochecha. Ele era lindo, tão inocente, tão indefeso, e quanto mais eu o olhava, mais meu coração doía. O que tinha acontecido nesses últimos dias? Dormindo em um sofá com as pernas cheias de picadas de mosquito.
comendo comidas que reviravam meu estômago enquanto me diziam para me virar, passando cada hora do dia cuidando do filho deles, limpando a casa, correndo sem parar, só para ser tratada como uma diarista. E agora, repreendida por ligar o ar-condicionado, por tentar ajudar o bebê deles. 3 dias. Foi tudo o que levou para me deixar em pedaços. Mas não era só o cansaço que doía. Eles me tratavam como se eu não existisse. Como se minha ajuda, minha presença, meu amor fossem coisas para usar. Não para apreciar, nem mesmo para reconhecer. Tinha vindo até aqui. Para quê? Porque eles eram jovens, estavam sobrecarregados, e eu pensei que talvez, só talvez, pudesse aliviar o peso deles. Mas eles não viam assim. Tudo o que eu fazia era esperado, dado como certo. Minha bondade não era bondade para eles, era dever, obrigação. Porque éramos família. Porque o sangue é mais espesso que a água. Eu tinha sonhado com jantares calorosos e barulhentos, com risadinhas de bebê e abraços sonolentos, com fazer parte de algo de novo. O que recebi foi suor, silêncio e uma dor crescente que ninguém nem notou. Aquele velho ditado, a maior dor é um coração frio, costumava soar muito dramático, mas agora eu entendia. Não era raiva, nem mesmo angústia. Era o congelamento lento de tudo dentro de mim. Eu não queria discutir, não queria gritar. Qual era o sentido de brigar com alguém que não te ouvia? Alguém que só via o próprio cansaço, não o seu esforço. Naquela sala sufocante e sem ar, algo dentro de mim parou. E nessa quietude, tomei uma decisão. Naquela noite, quando João chegou do trabalho e Mariana estava no quarto amamentando, puxei-o para o lado. Mantive a voz calma e suave, cuidando para não deixar o peso dos últimos dias transparecer. João, disse baixinho, vou para casa amanhã. Ele tinha acabado de tirar o casaco. Suas mãos congelaram enquanto se virava para me olhar, com surpresa no rosto. O quê? Vai embora tão cedo? Mãe, você só está aqui há alguns dias. Pensei que planejava ficar mais tempo, nos ajudar com o bebê. Evitei seu olhar. Surgiu algo em casa que preciso resolver, e parece que Mariana tem tudo sob controle. Não mencionei o ar-condicionado, o sofá, a comida, as ordens. Não tinha sentido. Nada disso mudaria nada agora. João franziu o senho, com preocupação na voz. Mãe, espera. Foi algo que a Mariana disse? Ela te chateou. Pode me contar. Vou falar com ela. Ela está um pouco estressada agora, mas não é por mal. Não leve para o lado pessoal. Balancei a cabeça, esboçando um sorriso cansado. Não é nada disso, João. Mariana e eu estamos bem. De verdade, é só que eu também tenho minha própria vida, e há coisas que preciso resolver. Ele me olhou como se quisesse argumentar, mas as palavras não vieram. Assentiu lentamente, com os lábios apertados. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, já tinha arrumado minhas coisas. Não havia muito. Apenas algumas mudas de roupa e meus itens de higiene. Deixei tudo o que trouxe para eles. João ficou ao lado da porta, com os olhos um pouco vermelhos, tentando uma última vez. Mãe, não se apresse. Vou limpar o quarto de hóspedes hoje. Vou arrumar uma cama de verdade para você. Fique mais um pouco, por favor. Fique à vontade. Balancei a cabeça suavemente, com a voz quente, mas firme. Não, João, já é hora. Você tem um trabalho em tempo integral, e Mariana precisa desenvolver seu papel de mãe. É importante que vocês aprendam a se virar sozinhos. Minhas palavras tinham um tom definitivo, uma linha silenciosa traçada na areia. Não voltaria a ajudar assim, mas sabia que era o que precisava dizer. Mariana não saiu do quarto. Talvez estivesse dormindo, talvez simplesmente não se importasse se eu ia ou ficava. Curiosamente, isso facilitou as coisas. Pelo menos não havia necessidade de fingir. João me levou até a rodoviária. A viagem foi silenciosa, cheia de coisas não ditas. Ele abriu a boca algumas vezes, apenas para suspirar e se calar novamente. Pouco antes de chegarmos à rodoviária, ele enfiou a mão na carteira e tirou 2 notas novas de $100. Entregou-as para mim, envergonhado e hesitante. Mãe, não fique brava, a Mariana... Ela está sobrecarregada, o bebê tem estado inquieto e ela não é a mesma. Não quis ser dura. Toma, por favor, compre algo bonito para você. Olhei para o dinheiro e uma confusão de emoções surgiu dentro de mim. Era uma desculpa, um pagamento.
Ele realmente achava que 200 compensariam as noites sem dormir. As picadas de mosquito, a indiferença e a sensação de ser invisível. Não aceitei. Afastei a mão dele suavemente, com a voz firme, embora algo entre nós tivesse mudado silenciosamente. Não preciso disso, João. De verdade, tenho meu próprio dinheiro. Fique com ele. Você vai precisar de cada centavo com um bebê em casa. Ele não discutiu. Apenas guardou as notas na carteira, com um olhar baixo, como se não soubesse mais o que dizer. Quando o carro parou na calçada, abri a porta e saí sem dar a ele a chance de me seguir. Me liga quando chegar em casa, tá? Disse ele suavemente atrás de mim, com uma nota de incerteza na voz. Vou ligar, respondi, levantando a mala. Então me virei e caminhei entre a multidão sem olhar para trás. No ônibus, enquanto a paisagem passava ao contrário, meu coração ficou em silêncio. Um silêncio que eu não experimentava há dias. Não era raiva, nem mesmo tristeza, era paz. Uma calma que não vinha do conforto, mas da clareza. Ao girar a chave e abrir a porta de casa, a familiaridade quente do lar me envolveu. A luz do sol se filtrava pelas janelas, espalhando uma luz dourada sobre os pisos de madeira, fazendo-os brilhar como mel. A quietude da casa parecia uma exalação longamente esperada. Entrei no quarto e me joguei de bruços na cama, afundando meu corpo no colchão. Respirei fundo. O aroma de roupa recém-lavada e de sol pairava nos lençóis. Cheirava a paz, a algo que me pertencia. Os últimos dias na casa de João pareceram um sonho estranho e instrutivo, em parte absurdo, em parte um despertar. Sentei-me na beira da cama, com o olhar fixo na foto do meu marido na parede. Seu sorriso doce me encarava, quente e firme. Mentalmente, quase podia ouvi-lo dizer: não se desgaste, volte para casa e descanse. Falei com ele em voz baixa, um sussurro de confissão. Uma despedida terna. Lembrei-me de como economizamos com dificuldade para ajudar João a comprar a casa dele naquela época. Meu marido ainda estava vivo, esgotamos nosso fundo de aposentadoria para cobrir a entrada. Ele está só começando, dissemos. A vida já é dura o suficiente, vamos ajudar. Após a morte do meu marido, continuei sozinha. Quando João e Mariana não conseguiram pagar a hipoteca, ofereci, ou melhor, insisti, em 3 móis por mês, e mantive isso por mais de 2 anos. Achava que dar geraria gratidão, que o amor geraria amor, mas agora, olhando para trás, vejo claramente. Quanto mais eu dava, mais eles esperavam, não como generosidade, mas como obrigação. A tal ponto que, aos olhos deles, esta mãe idosa nem tinha o direito de ligar o ar-condicionado para seu neto com calor. Esses 3 dias não foram apenas exaustivos, foram esclarecedores, como um balde de água gelada derramado sobre uma ilusão que eu acalentava por anos. Antes, eu acreditava que o amor incondicional por um filho era algo nobre. Agora sei que algumas pessoas nunca vão te agradecer, só vão te ressentir por não dar mais. O fim do mês estava chegando. Era hora de fazer aquela transferência tão familiar. Sentei-me no meu sofá macio, limpo e aconchegante, e abri o aplicativo do banco. O saldo não era grande, mas era meu. Era a segurança que construí ao longo de uma vida dizendo: estou bem, não preciso de muito. Enquanto olhava a tela, as memórias passavam como um rolo de filme. Os olhos frios de Mariana, enquanto desligava o ar-condicionado, o silêncio culpado de João, minhas noites sem dormir naquele sofá estreito. Valeu a pena? Sussurrei a pergunta em voz alta. A resposta veio imediatamente. Não, não valeu. Meu dedo pairou sobre a página de transferência familiar, mas não a pressionei. Em vez disso, abri um site de viagens. Pesquisei passeios curtos pela costa de Florianópolis. Depois, explorei o catálogo da Universidade Comunitária. Introdução à ilustração. Cerâmica para iniciantes. Já tinha tomado uma decisão. Aquele dinheiro que eu enviava todo mês, de agora em diante, seria meu. Não para João, nem para Mariana, nem para facilitar as coisas, mas para mim, uma mulher que passou a maior parte da vida cuidando dos outros e que finalmente merecia cuidar de si mesma, dormir bem, comer o que gosta, viver como uma pessoa, não como uma sombra, mesmo que fosse apenas um par de sapatos novos para caminhar ou um jantar tranquilo sem pressa. Isso não é egoísmo, é dignidade. Os dias seguintes foram mais calmos que o normal.
De manhã, caminhava pelo parque, conversando com as vizinhas sobre seus netos e seus projetos de jardinagem. À tarde, regava as plantas da varanda, deixando o sol aquecer meus braços. À noite, me aconchegava no sofá com a TV zumbindo ao fundo e dormia a noite inteira sem interrupções. Essa calma não foi algo que forcei. Surgiu naturalmente, como um nó que se desfaz lentamente, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não me agarrava à ilusão de ser necessária. E nessa liberação, encontrei um tipo de liberdade mais suave. 2 ou 3 dias após o fim do mês, João finalmente ligou. Assim que atendi, percebi pelo tom dele, aquele tom cauteloso, de quem anda na ponta dos pés, que ele queria algo. Mãe, esqueceu de algo? Eu segurava o borrifador, molhando suavemente as plantas perto da janela. Ao ouvir suas palavras, minha mão parou no ar, mas minha voz permaneceu firme. Não esqueci. Por quê? Ele hesitou. Bem, você sabe, a hipoteca... A voz dele ficou ainda mais baixa. Você não transferiu o dinheiro este mês. Ah, a hipoteca, repeti, deixando o borrifador de lado e saindo para a varanda. O jardim estava em plena floração, com cachos de rosas iluminando o espaço com suas cores. Deixei meu olhar repousar ali, falando baixo. João, pensei muito. De agora em diante, você e Mariana devem cuidar da hipoteca. O silêncio do outro lado foi instantâneo, tão absoluto que quase parecia que a ligação tinha caído. Continuei. Vocês dois têm empregos, ganham um salário decente. É hora de carregarem o peso da própria casa. Meu fundo de aposentadoria não caiu do céu. É o resultado de décadas de trabalho duro, economizando centavo por centavo. Preciso guardar o que me resta, não para esbanjar, mas porque um dia posso adoecer ou precisar de cuidados. Não posso me permitir não ter nada quando esse dia chegar. E além disso, a vida não é só pagar contas e fazer recados. Quero fazer um curso de cerâmica, talvez viajar para o norte por uns dias, ficar na praia e ouvir o mar. É pedir muito? O silêncio se prolongou dessa vez, tanto que quase pensei que ele tinha desligado. Finalmente, a voz dele voltou, nervosa, mais aguda que antes, com um toque de irritação que ele não conseguia esconder. Mãe, o que você está dizendo? Tínhamos um acordo. Você disse que continuaria ajudando até eu ser promovido. Não pode simplesmente parar assim. Sabe o quanto está apertado este mês? São 3 meses que simplesmente sumiram. Não podemos cobrir isso de um dia para o outro. Não era uma súplica, era uma acusação. Como se eu tivesse quebrado um contrato. Como se tivesse tirado o chão debaixo dos pés deles. Quase ri. Era a isso que se resumia tudo. Depois de tudo, o sofá, as palavras frias, as ordens, aquele olhar vazio quando liguei o ar-condicionado para o bebê deles. Promessas são recíprocas. Respeito também. João não parou. Continuou falando sobre o quanto o bebê era caro, o quanto Mariana estava estressada, como eles estavam fazendo o melhor que podiam. Depois, com mais hesitação, Mãe, isso não é por causa do ar-condicionado, é? Quer dizer, vamos lá. Não foi nada. Você não está mais chateada por isso, está? Eu o interrompi. Minha voz não era alta, mas era clara, calma, firme, definitiva. Não se trata de estar chateada ou de punir alguém. É sobre clareza. João, você tem seus 30 e poucos anos. Tem um emprego, uma família. É hora de dar um passo à frente e agir como homem adulto, assumir a responsabilidade pelo que é seu. Eu ajudei no começo porque te amo, porque sabia o quão difícil poderia ser começar. Isso foi bondade, não obrigação. E agora você está estável, ganhando dinheiro. Essa casa, a casa de vocês, é a dívida de vocês. Esse é o dever de vocês. Você diz que é difícil. Claro que é. Nada na vida é fácil, mas você não pode continuar se apoiando em mim toda vez que se sentir desconfortável. Posso ajudar por um tempo porque quis, mas não vou carregar você para sempre. E, francamente, eu me ganhei o direito de começar a viver por mim mesma. Fez-se silêncio novamente. Apenas o som da respiração dele, pesada e irregular, crepitava pela linha como estática. Após uma longa pausa, ele murmurou. Tá, entendi. Então clique. A ligação terminou. Fiquei olhando para a tela escurecendo, ainda quente na minha mão, e soltei um suspiro silencioso. Isso não tinha acabado. Eu sabia. Mariana, com seu orgulho e sua língua afiada, não deixaria passar. Não sem uma tempestade.
Disso eu tinha certeza, mas por agora, pelo menos, eu tinha traçado a linha, e finalmente estava do lado que me pertencia. E de fato, não passou nem meio-dia antes que meu celular tocasse com uma chamada de um número fixo desconhecido. Olhei para a tela por um momento, já sabendo, no fundo, quem era. Atendi com calma. Alô, Clara? O que significa isso? Mariana explodiu pelo alto-falante, estridente e afiada. Sua fúria cortava a linha. Ela deve ter percebido que eu tinha bloqueado o celular dela e se esforçado para ligar de um número diferente. Você acha que pode simplesmente desistir assim? Você prometeu ajudar João com a hipoteca e agora decide parar do nada. Isso não está certo, é desonesto. A voz dela se quebrou com a força da raiva, como se eu tivesse cometido uma traição indizível, como se me afastar das finanças deles não fosse uma decisão, mas um ato de traição. Não respondi imediatamente. Em vez disso, pressionei suavemente a palma da mão contra meu joelho, me apegando àquela simples sensação de calor. Eram as mesmas mãos que embalaram o bebê dela para dormir, lavaram seus pratos, dobraram suas roupas sem parar, sem gratidão. Mas ela não parou. Você tem ideia do quanto estamos gastando agora? Fórmula, fraldas, contas que se acumulam. Essa hipoteca está nos sufocando. E você vai embora assim, sem mais nem menos? Ela fez uma pausa para respirar, depois continuou, como se tentasse me esmagar com culpa. Você prometeu, Clara. Disse que ajudaria até João conseguir aquela promoção. O que devemos fazer agora? Simplesmente tirar teu amor 3 meses do nada por mês? Suas palavras acertavam como dardos, um após o outro, cada um carregado de ressentimento. Mentirosa, irresponsável, egoísta. Ainda assim, não disse nada. Deixei-a desabafar, deixar tudo sair. Eu podia ouvir a desesperação sob sua raiva. Ela precisava de alguém para culpar e eu era o alvo mais fácil. Não ia interromper o momento dela. Mas enquanto ela falava, minha mente voltou 3 semanas atrás, ao calor sufocante daquela sala, ao bebê suando e chorando nos meus braços, a Mariana saindo para desligar o ar-condicionado com um movimento frio de pulso. Não podemos pagar a conta de luz. E ali estava ela, me acusando de ser cruel, de abandoná-los. No entanto, quando eu estava na casa deles, sufocada, privada de sono, comendo sobras e trabalhando como um fantasma ao fundo, onde estava a preocupação dela então? A ideia de ajuda dela nunca foi uma colaboração. Era um canal de mão única. Eu dava, eles recebiam, depois esperavam mais. Finalmente falei. Minha voz soava firme, serena, como se eu tivesse ensaiado 100 vezes. Você está certa, Mariana. Decidi parar de enviar o dinheiro, mas não foi por impulso. Pensei muito nisso. Ajudava porque queria, mas agora decidi que preciso ajudar a mim mesma. Houve uma pausa, um silêncio breve, pesado, tenso. Então veio a próxima onda, mais dura, mais frenética. Que baixo, Clara. Sério, você está fazendo isso só para dificultar as coisas para nós? Se não pagarmos a hipoteca, você entende o que isso significa? Está mesmo preparada para assumir essa responsabilidade? A voz dela tinha um novo tom, não só raiva, mas algo mais sombrio, uma advertência, uma ameaça. Mas não me abalei, não levantei a voz, não me adaptei ao tom dela, simplesmente respondi, baixo e firme. Mariana, essa responsabilidade nunca foi minha. Essa casa foi escolha de vocês, empréstimo de vocês, obrigação de vocês. Ser a mãe de João não me torna a rede de segurança financeira de vocês. Dei o que pude quando pude. Isso foi bondade, não um contrato. Não devo nada a vocês. E você está certa em uma coisa. A vida de vocês é dura. Criar um filho, manter uma casa, chegar ao fim do mês, tudo isso é real, mas é a vida de vocês para resolver, não a minha para financiar. Não estou punindo vocês, só não quero mais fingir que não tenho limites. Não houve mais nada além de silêncio. Sem gritos, sem protestos, apenas uma parada brusca, como se ela tivesse batido em uma parede inesperada. Então, a ligação caiu. Sentei-me por um momento com o celular no colo, vendo a tela escurecer. Ainda estava quente da chamada. Meus dedos estavam firmes, meu peito estranhamente calmo. Pensei que esse poderia ser o fim, que talvez, finalmente, tivéssemos traçado nossas linhas e cada um seguisse seu caminho. Mas, claro, a vida raramente te deixa escapar tão fácil. Algo me dizia que Mariana não tinha terminado. Ainda não.
Tudo começou com uma ligação de uma vizinha. Naquela manhã, eu tinha acabado de voltar da aula de cerâmica na universidade comunitária, com um pequeno pedaço de argila na mão. Meu primeiro tentativo de fazer uma xícara de chá, ainda úmida e disforme, mas minha. Estava deixando-a secar quando o telefone tocou. Era Carla, uma velha amiga e companheira voluntária da igreja há muito tempo. Sua voz estava baixa, como se estivesse segurando algo. Clara, está tudo bem com sua nora? Mariana veio ao centro recreativo hoje. Disse que você cortou o dinheiro deles e a chamou de aproveitadora, que a acusou de sugar a família e levá-la à depressão pós-parto. Minha mão tremeu. A xícara de chá escorregou dos meus dedos. Ela disse isso no centro? Perguntei. Disse várias vezes, respondeu Carla. No começo não dei muita atenção, mas hoje ela voltou e insistiu. Está contando para as pessoas que você disse, e cito, prefiro doar para um cachorro de rua do que dar mais R$1 para sua casa. Até mostrou fotos, Clara. Você disse isso de verdade? Fechei os olhos por um instante, segurando o calor que subia atrás deles. Obrigada por me contar, Carla, disse com a voz calma. Mas não, eu não disse isso. Ela suspirou. Mas as pessoas estão falando. Dizem que você é fria, cruel, que virou as costas para uma pobre mãe de primeira viagem. Depois de desligar, abri o chat do grupo comunitário no meu celular. O grupo se chamava Vizinhos Unidos de Vila Sônia. Tinha mais de 100 membros. Procurei e achei rapidamente. Mariana tinha postado uma captura de tela de uma mensagem privada. Era um registro de conversa com uma mensagem minha. Às vezes, os cachorros são mais gentis que as pessoas. Pelo menos sabem ser gratos. E abaixo, ela escreveu. Algumas pessoas acham que sou um cachorro, pelo visto. A postagem já estava cheia de curtidas, compartilhamentos e comentários preocupados. Fechei os olhos novamente. Lembrei-me da mensagem. Era minha, enviada em particular para uma velha amiga no dia em que finalmente cortei com João e Mariana. Essa amiga tinha escrito: "Você é mole demais." Respondi, meio brincando, meio amarga. Às vezes, os cachorros são mais gentis que as pessoas. Nunca imaginei que essa mensagem acabaria pregada no mural da cidade. E então, havia outra postagem, uma foto dos pijamas de algodão que escolhi com cuidado no shopping no último mês, quando ainda acreditava que Mariana um dia diria obrigado. Agora estavam listados em uma plataforma de revenda. O texto dizia: novo, sem uso, presente da minha sogra, mas muito antiquado. Se interessar, me chama no privado. Fiquei olhando para a tela, com o coração afundando em uma sensação fria e pesada. Passei uma tarde inteira escolhendo aqueles pijamas. Ela não agradeceu. Simplesmente os colocou à venda online. Não respondi, não discuti, não tentei limpar meu nome. Saí do grupo, silenciei as notificações, apaguei os contatos que não precisava mais. Mas Mariana não tinha terminado. 3 dias depois, a encontrei do lado de fora do supermercado. Ela carregava Samuel em um braço e arrastava um carrinho de compras com o outro. Parou bem ao meu lado, com a voz baixa, mas cortante. E então, Clara, está feliz agora? Todo o bairro está falando de você. Você causou um baita alvoroço. Não disse nada, apenas peguei um cacho de bananas. Ela continuou, elevando o tom. Por que você teve que dizer às pessoas que sou uma parasita? Acha que é divertido para mim entrar nos correios e as pessoas me olharem como se eu fosse lixo? Até aqui as pessoas me olham como se eu fosse lixo. Olhei para ela. Ainda assim, não disse nada. Ela se inclinou um pouco, semicerrando os olhos. Você não tem nenhum pingo de medo de que um dia Samuel cresça e descubra que tipo de mulher era a avó dele? Isso me fez parar. Encarei-a diretamente nos olhos e, pela primeira vez em dias, deixei minha voz ser ouvida. Não, Mariana. O que me dá medo é que Samuel cresça e descubra como a mãe dele tratava na mulher que um dia o segurou enquanto ele dormia a tarde inteira. Ela ficou congelada. Empurrei meu carrinho alguns passos à frente e então falei de novo, sem olhar para trás. Não sou seu caixa eletrônico. Não sou sua empregada. Se você quer me insultar, mentir sobre mim, vender o que te dei, tudo bem. Mas não pense que vou continuar me curvando e entregando pedaços de mim para você pisar. Samuel não é órfão e você não está inválida, então pare de fingir que precisa ser resgatada. Entrei na loja. Atrás de mim, ouvi o gemido de Samuel, o início de um choro de bebê. Mariana não me seguiu. Naquela noite, vesti meu pijama, coloquei a chaleira no fogo e preparei uma bacia com água quente para um banho de pés tranquilo.
O vapor subia em suaves cachos, e pela primeira vez em muito tempo, meu pequeno lar parecia calmo, quase sem o ruído das últimas semanas. Então meu celular vibrou. Era João. Não tínhamos falado desde aquele dia na loja. Sua mensagem era curta. Mãe, desculpe-me. Sei que Mariana passou dos limites dessa vez. Fiquei olhando para as palavras, com o polegar sobre a tela, mas não respondi. Desculpas são boas, mas essa chegou tarde demais e fria demais. Nas últimas 2 semanas, meus dias pareceram quase reais em seu silêncio. Sem mensagens, sem chamadas, nem mesmo uma menção passageira de Carla. Era como se a tempestade tivesse finalmente se acalmado, deixando apenas ondulações distantes em seu rastro. Até aquela tarde, quando estava sentada em um banco no parque, olhando o vento sussurrar entre as árvores, meu celular vibrou novamente. Desta vez, um número desconhecido. Mãe! A voz do outro lado estava trêmula, frenética. Sou eu. Samuel está com muita febre, quase 38 graus, está fora de si e não sei o que fazer. Era João. Sua voz se quebrou. Tentei contato com o hospital, mas não consigo consulta. Mariana não atende minhas chamadas. Nem sei onde ela está, não sei o que fazer. Meu coração se apertou. Onde você está? Perguntei. Vou agora. Ele me deu o nome do hospital e peguei minha bolsa sem pensar 2 vezes. Não pensei no passado. Não pensei no que foi dito ou não dito. Só sabia que meu neto estava doente e precisavam de mim. O pronto-socorro era um caos. O choro de crianças ecoava pelos corredores. João estava na fila do balcão de triagem, suando a camisa, com os braços doloridos, segurando Samuel, inerte e com o rosto vermelho, contra o ombro. A mãozinha do bebê pendia, mal segurando o colarinho do pai. O corpinho dele ardia em febre, com a cabeça apoiada no pescoço de João, emitindo gemidos suaves e tristes. O olhar de João oscilava entre a fila interminável à frente e o menino pálido e suado nos braços. Ele parecia um homem desmoronando, sobrecarregado, indefeso. Então, ao lado, um pequeno movimento chamou sua atenção. No balcão ao lado, uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, envolta em um cardigã azul marinho que pendia solto sobre seus ombros magros, balançava suavemente uma criança pequena com febre nos braços enquanto procurava a carteira de saúde no bolso. Aos pés dela havia uma mochila infantil e 2 pacotes volumosos de fraldas. A criança repousava em seu ombro, com os olhos vermelhos e vidrados, o lábio inferior tremendo de um choro recente. A mulher sussurrou suavemente em seu ouvido. Aguenta, meu amor. A vovó vai te cadastrar. Logo veremos o médico, tá? João ficou paralisado. Algo o atingiu como um relâmpago, uma lembrança. Ele já tinha sido aquela criança com febre uma vez, em um hospital à noite, chorando. E ela, sua mãe, tinha sido a que ficou horas na mesma fila, segurando-o com um braço e os papéis no outro. Ajoelhava-se para lhe dar água, sussurrava consolo, mesmo com os olhos pesados de sono. Ela ficou acordada a noite toda por ele. Ele não tinha se lembrado disso até agora. Um nó se formou em sua garganta e um calor estranho subiu atrás de seus olhos. Ele olhou para Samuel, seu próprio filho, ardendo em febre, agarrando-se a ele em busca de consolo. E pela primeira vez, o pedido de desculpas não foi para seu filho, mas para uma mulher que não estava ali para ouvir. Me desculpe, sussurrou. Quando cheguei ao hospital, Samuel já tinha sido internado. Estava aconchegado contra meu peito, com o rostinho vermelho e a respiração entrecortada. Uma mãozinha agarrava minha blusa como uma âncora. João estava sentado ao meu lado, com os ombros caídos, em silêncio. Após uma longa pausa, ele finalmente disse, com a voz rouca: Mãe, me desculpe por tudo. Não olhei para ele. Minha atenção permaneceu em Samuel. Há quanto tempo ele está com febre? Perguntei baixo. 3 dias, disse ele com a voz pouco acima de um sussurro. Mariana disse que era só um resfriado. Eu acreditei. Pensei que passaria, mas hoje de manhã ele não acordava bem. Foi quando soube que não era só um resfriado. Assenti uma vez, sem dizer nada. João soltou um longo suspiro. Mariana estava em um encontro com amigos na outra noite. Não insisti. Não pensei. Meu Deus, não pensei. Virei-me para encará-lo então com um olhar fixo e penetrante. Você é pai, João. Seu filho esteve com febre por 3 dias.
e nenhum de vocês fez nada. Você continuou indo para o trabalho. Ela saía para se divertir, e durante todo esse tempo seu bebê estava ardendo. A cabeça dele caiu, como se todo o ar tivesse sido tirado, como um balão completamente furado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana vivia o momento mais humilhante de sua vida. No dia anterior, ela postou orgulhosamente uma foto no Facebook. Vestia uma blusa elegante e passava gloss nos lábios, posando com um grupo de amigas em um café da moda. A legenda dizia: ser mãe não significa esquecer quem você é. Um filho não é uma desculpa nem uma gaiola. Os comentários não paravam de chegar. Que linda! Amo como você está. Você arrasa como mãe. Mariana sorriu, curtiu os comentários e se reclinou, satisfeita. Mas então um novo comentário pulou para o topo. Era de sua antiga colega de quarto da faculdade, agora enfermeira pediátrica em um hospital local. Ela escreveu: que curioso, seu filho está no pronto-socorro agora com 38 graus de febre. Mas claro, vá em frente e seja você mesma. O fio ficou em completo silêncio. Uma das mulheres na mesa, que Mariana mal conhecia, olhou para ela e disse secamente: talvez você devesse parar de reclamar que sua sogra não te ajuda. Parece que você nem está se ajudando. Mariana ficou congelada. Suas bochechas empalideceram. O brunch foi um desastre. Ela não se despediu, apenas pegou a bolsa e saiu correndo. Não foi para casa, não foi para o hospital. Em vez disso, sentou-se no carro, olhando fotos antigas, a maioria das quais já tinha feito ela revirar os olhos. Uma, em particular, aprendeu. Uma foto de mim, segurando Samuel na vertical, dando tapinhas suaves em suas costas para ele arrotar. Era uma foto que ela apagou anos atrás, chamando-a de chata e melosa, mas, de alguma forma, ela foi restaurada de um backup. Mariana encarou minha expressão, suave, paciente, com os olhos cheios de cuidado. Lembrou-se de zombar de mim, de me chamar de pegajosa. Lembrou-se do dia em que postou as roupas de bebê que comprei, muito antiquadas, disse, tentando vendê-las online por alguns reais. Alguém pechinchou o preço por menos que um café. E, de repente, algo dentro dela se quebrou. Ela sentou no carro, chorando por 2 horas inteiras. O rímel escorria por suas bochechas. Sua voz ficou rouca. Na noite seguinte, ainda estávamos no hospital com Samuel. A febre dele finalmente baixou. Sua respiração era mais profunda, mais regular. Ele estava aconchegado contra meu peito, com uma mão segurando minha blusa frouxamente. João dormiu ao meu lado. Não tinha dormido. Por volta das 2 da manhã, meu celular vibrou. Era de Mariana, não uma ligação, não uma mensagem, um e-mail. O assunto estava em branco. A mensagem era instável, dispersa. Uma desculpa sem rodeios ou charme. Ela escreveu: coloquei a culpa dos nossos problemas em um drama de sogra, quando a verdade é que fui negligente. Menti sobre o que você disse. Vendi as roupas que você comprou e ri disso. Isso foi errado. Tudo. Não sou uma boa mãe. Não fui uma nora decente. Sei que é tarde demais, mas espero que acredite quando digo que finalmente entendi. Anexada havia uma foto antiga de nós duas rindo na cozinha, com as mãos sujas de farinha por fazer biscoitos juntas. Foi um momento genuíno. Bom, fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Depois coloquei o celular de cabeça para baixo na mesinha de cabeceira e fechei os olhos. Nas semanas seguintes, Samuel teve mais febres, como é comum com bebês, mas dessa vez, João e Mariana não me ligaram em pânico. Eles resolveram. Às vezes me mandavam mensagens. Mãe, parece uma erupção. Devemos alternar paracetamol? Eu normalmente respondia, mas comecei a responder mais tarde. De propósito, não porque estivesse brava, mas porque eles precisavam tentar sozinhos primeiro. Mariana também me enviava mensagens curtas, educadas, nunca calorosas, mas também não cortantes. A aspereza do tom dela tinha desaparecido. Não a ignorei. Apenas não me apressei em suavizar as coisas. Não me apressei em fazer nada. Não estávamos resolvidos, mas talvez estivéssemos indo na direção certa. As plantas da minha varanda voltaram a florescer. Transplantei todas, afrouxando as raízes com cuidado, cortando as folhas mortas e renovando a terra. Naquela tarde, a luz do sol caía sobre o chão da minha sala, em raios suaves. Aconcheguei-me no sofá com uma xícara de chá e folheei a revista de viagens que uma vez deixei pela metade.
E pela primeira vez em muito tempo, entendi algo profundamente nos meus ossos. Uma boa vida não é sobre sobreviver. Não é sobre se sacrificar até não sobrar nada. Uma boa vida é aquela em que você não precisa implorar por espaço para respirar, em que não precisa conquistar a bondade, em que você se cuida, não para provar algo, mas porque merece ser cuidada. Não ia a lugar nenhum, não planejava ir embora de novo, mas eu não era a mesma mãe que corria a cada choro. Não era a mulher que se esforçava ao máximo para evitar a solidão. Não era a força invisível que sustentava uma casa em silêncio. Eu era eu. As relações na minha vida ainda estavam se curando. O menino que eu amava continuava crescendo. E meus dias verdadeiros, plenos e enriquecedores, estavam apenas começando, só que, dessa vez, eu os estava vivendo para mim mesma. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!